preparou para o lugar onde eu estou, gente. Cada igreja. Cada passagem me fez amadurecer para o lugar onde Deus me colocou. Eu quero dizer para vocês que o que vocês estão passando, Deus está treinando para um propósito. Ele está treinando para te levar para o lugar certo. E no lugar certo, Ele vai fazer muito mais além do que você pensa e imagina. Vamos estar lendo? Mateus capítulo de número 17. Eu amei a igreja, maravilhosa. Já entrei aqui 2 vezes e ficou tudo chique. Deu vontade de copiar aqui, lá na igreja que a gente congrega, viu? A gente vai copiar, aprender alguns segredos com vocês, amém? Mateus 4, o versículo de número 17 diz assim, ó. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A gente vamos falar sobre metanoia. A primeira vez que eu ouvi falar na palavra metanoia, a gente é do interior, então a gente está meio desatualizado, sabe? Devagar, quando chega a moda aqui, lá ainda nunca nem chegou. Quando ela sai daqui, lá está chegando, entendeu? Então, falaram metanoia, eu estou querendo me tornar bilionário. Querendo me tornar bilionário. E sabe quando que eu aprendi a pregar a palavra de Deus? Queria ser pregador, e como que eu aprendi? Estudando a palavra. Então, querendo me tornar bilionário, não se torna bilionário ganhando na Mega Sena, pelo contrário, é aprendendo com bilionário. Chega aos pés deles, pega algumas ideias, como que eles operam, maneira que eles articulam, e você vai fazendo o quê? Aplicando. Diz a Bíblia que Deus é o dono do ouro e da prata. Então Ele é um Deus que pode fazer cada um de nós se tornar bilionário, antes dele voltar, é claro. Então tá, aprendendo com eles, tem um cara que ele tem uma empresa chamada JR Diesel, ele é Geraldo Rufino, já ouviram falar? Geraldo Rufino veio do lixo, catava lixo e pela sua perspicácia, audácia e resiliência, ele se tornou bilionário. E ele se tornando bilionário, ele agora faz palestras e numa das suas palestras ele ensina sobre metanoia. Foi com ele que eu ouvi pela primeira vez essa palavra. E ele diz que metanoia é o quê? Mudança de mentalidade. Eu havia me esquecido e o nosso irmão Israel falou, você vai pregar sobre metanoia. O que é isso, meu Deus? Jesus, metanoia. Fui aonde? Lá na internet, pesquisei de novo, me lembrei do Geraldo Rufino. Então eu me lembrei do negócio, eu falei, tá. Então, vamos falar um pouco sobre o processo de mudança mental, querido, mental. E aqui está Jesus, ele tinha acabado de passar por um processo, e o processo era um processo de teste. Tudo que você fala, cuidado com o que você fala, tudo que você fala vai ser testado. Tudo que você fala vai ser testado. Porque Deus não confia em nenhum de nós, Ele apenas confia no Espírito Santo que está em nós. Por que Ele não confia em nós? Carne pura. Nisso daqui floresce o quê? O desejo de pecar constantemente. Então, Ele confia no Espírito Santo que está em nós. Ele confiando no Espírito Santo que está em nós, ele sabe que o Espírito Santo não vai errar, ele sabe que o Espírito Santo não vai mentir, ele sabe que o Espírito Santo não vai falhar, mas ele sabe muito bem que o elemento em que o Espírito Santo está, pode errar. Então ele vai testar você. Depois que Jesus, humano, passou no teste, ele ouve uma notícia, e a notícia é que João havia sido preso. Então ele vai para Galileia pregar a palavra. E ele começa pregando a palavra. Metanoia. Porque chegou um negócio. Arrependam-se. Porque chegou um negócio. Mude a mente. Porque chegou um negócio.
toda vez que chega algo, você precisa mudar a mente. Toda vez. Toda vez que chega algo para você, você precisa mudar a mente. Toda vez. Então ele diz, chegou, mas só que você precisa mudar a mentalidade. Metanoia. A palavra que ele usa é arrependimento. E a gente sabe muito bem o que é arrependimento, não sabe? Arrependimento é isso aqui, ó. Estar no caminho errado e retornar para o caminho correto. Certo? Arrependa-se. Mas o que é mais interessante sobre o arrependimento? O arrependimento só é arrependimento evidenciado pelas obras. Não adianta você bater no peito e dizer, pô, me arrependi. Me arrependi. Tem que ter obras. Se não houver obras, não há arrependimento, não é arrependimento. Outra coisa sobre o arrependimento, ele é um chamado. Jesus Cristo disse assim, olha, não vim para quem acha que é santo, para quem acha que é puro, para quem acha que é honesto, para o bom. Eu vim para o pecador, chamando-o ao arrependimento. Chamado. Deus está chamando para um arrependimento. Deus está nos chamando para um arrependimento. Ou seja, lembra? Você está dirigindo aqui e ele está atrás de você e dizendo, vem. Mas é pela auto. Vem. Você precisa ouvir o chamado e fazer o retorno. É chamado. Agora, o arrependimento, gente, olha só, o caminho de novo. A gente está indo para o pecado, aí o arrependimento é o quê? Dar as costas para o pecado. Se arrepender é deixar para trás o pecado. A gente vai precisar abandonar esse pecado. Um exemplo, quando eu tinha 15, 16 anos, a gente começa a ganhar vários amigos, não começa? Por que a gente ganha vários amigos? Medo de rejeição, então a gente não faz nenhuma seleção, se agrupa a todos eles. E os meus amigos me influenciaram a roubar. E como que a gente rouba? Rouba muito? Não, cara, a gente começa roubando é pouco. Aonde que eu aprendi a roubar? Na escola. Eu roubava canetas e lápis. Roubava. Tudo que era de caneta e lápis eu roubava. Aí o cara precisava de uma caneta e de um lápis, eu dizia para ele, rapaz, vou te emprestar um aqui. Eu riscava o lápis, vou te emprestar um aqui, pega. Então, com isso, diz a Bíblia que cada ação faz o quê? Trazendo outras. Um abismo chama o quê? Outro abismo. Então eu disse, pô, lápis não. Eu vou roubar a padaria. Cheguei na padaria, compramos algumas coisas, e ao comprar algumas coisas, nós éramos uns 5, confundimos a mente da mulher, e ao confundir a mente da mulher, eu saí com um bocado de sacola, sem pagar. E uau, consegui. Na cidade onde estamos, tem um supermercado, não aqui nós moramos, mas numa próxima, onde eu fui praticamente criado, tem um supermercado, câmara de todo lado, e o pessoal dizia o seguinte, ninguém rouba lá. Eu falei, vou testar. Olha o abismo chamando o outro, vou testar. Então eu comprei um biscoito, fui no caixa, tinha um isqueiro, fiquei de frente para as câmeras assim, paguei e fui embora. Aí eu saí de lá saltitando. Me disseram que não roubava, mas eu roubei. Uhul! Tal. Só que um dia, estamos nós, olha o trem crescendo, estamos nós andando de bicicleta, tal, todo mundo, e eles disseram assim, bora lá. Aí eu fiquei, onde? Aí todo mundo parou, tal. E eles, vambora. E eu falei, onde? Aí 2 tinham que ir na frente disfarçando, e eu fui um deles. Vamos lá.
E 2 estavam o quê? Na espreita. Para quê? Roubar uma bicicleta, gente. Roubar uma bicicleta. Naquele dia aconteceu uma metanoia na minha cabeça. Eu andando junto com eles, não deu certo a gente roubar a bicicleta. Eu andando junto com eles e pensei assim, poxa, eu passar 1 ano na cadeia por causa de uma bicicleta? Não combina. Não dá. Vou abandonar esses relacionamentos, porque senão eu vou me ferrar por causa deles. A partir daquele dia, de vez em quando eles chegavam lá em casa, vamos embora. Não. Oh, não. Aí eles, vamos embora. Não, pai, vou fazer outro negócio. E eles diziam, vamos embora. Vou fazer. Metanoia é o quê? Virar as costas para o pecado. Estou sendo crente, já aqui em Mateus Leme, pregava a palavra de Deus. Estou na cidade de Florestal e eu estava ajudando um cara a reformar lá a cidade. E lá as casas, havia dado uma enchente naquele rio e as casas alagaram a altura dos umbrais da porta. E eu estou lá. No meio da casa que eu estava reformando tinha uma pince. Não tinha morador, eu crente, sozinho. E aquela pince me cobiçou. Eu fiquei olhando para ela. E a vontade de roubar a pince. Meu Deus do céu. Passei umas 4 vezes ao pé da pince. Não tinha nem morador, gente. O cara foi embora e esqueceu a pince lá no banheiro. E eu estou lá. Jesus me ajuda. Senhor, estou querendo roubar uma pince. Numa determinada hora eu falei, chega. Senhor, preciso mudar. Chega. A partir de lá, fui liberto completamente. Abandonei o desejo de roubagem. Abandonei. Metanoia é deixar para trás o pecado. Precisa deixar, precisa abandonar, precisa largar esse negócio. Precisa. Metanoia é o que, gente? É o tema das nossas pregações. O próprio Jesus disse que ele veio para pregar o quê? Arrependimento. A gente prega sobre como se tornar isso, como se tornar aquilo, como ser isso, como ser aquilo, que você precisa, que você não precisa. Mas Jesus nunca pregou nada mais a não ser arrependa-te, creia, arrependa-te, chegou, arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Esse é a nossa pregação. Muda de mente. Na hora que você chegar na faculdade, você tem que fazer com que seus parceiros mudem de mente também. Por quê? Você chegou na faculdade, meu brother. Um novo chegou lá. Mude de mente. Metanoia é o que, gente? Ou arrependimento. Arrependimento é a bondade de Deus nos dando oportunidade. Deus é tão bom, mas Deus é tão bom. Eu estudava com um cara que o nosso professor falou para você, ei meu irmão, ele levantou o peito, um cara que ia para a escola com 1 litro de pinga, não sei se vocês já viram essa situação, ele ia para a escola com 1 litro de pinga, saía distribuindo com o pessoal, ele olhou para o professor e disse assim, ó, tu é filho da minha mãe? Tu é filho do meu pai? Tu é crente? E o cara se dizia ateu. Pô, então não sou teu irmão não, meu irmão. Me respeita. O cara era extremamente ignorante. Era um cara muito doido. Mas quando eu chego de Minas Gerais lá, que eu vejo ele, todo de social, camisa social, e eu fiquei assim, misericórdia. Não. Deus, tu fez isso? É impossível que o Senhor salvou esse cara aqui. Cheguei perto dele e falei, cara, tu é crente mesmo? Olha só. Porque bondade de Deus. Bondade. Ele não está olhando para o quanto você pecou. Ainda a bondade dele está operando em nosso meio. Para que você faça o quê? Se arrependa. Isso é a bondade de Deus. Te dando o privilégio de mudar a mentalidade. Muda.
Ele ainda está sendo bom com a gente, para a gente mudar o que pensamos. Outra coisa que é metanoia, arrependimento, é Deus nos dando tempo. Para quem? Para outros pecadores se arrepender. Ele está nos dando tempo. Sabe quando que Deus iria destruir a terra? Há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus se crucificou, foi crucificado na cruz. Ali, segundo a galera, era o tempo da destruição de todos nós. Mas Jesus fez o quê? Vamos dar mais um tempo. Eu vou lá, abrir os braços, furar as mãos e os pés, furar o meu lado, sair água e sangue, para dar o quê? Mais um tempo para ele se arrepender. Deus está dando tempo. Deus está te dando um tempo. Há um cara aqui que ele disse o seguinte: Deus falou para ele pregar a palavra, ele mora na cidade, Deus falou para ele pregar a palavra para um homem drogado. E ele falou para Deus: pode ser depois da manhã? Deus não respondeu. Por que Deus não respondeu, gente? Porque Deus já tinha dado a ordem. Então depois de amanhã ele foi lá pregar para o cara. E adivinha? O cara já não existia na cidade. Nunca mais ele viu. Não sabe nem se o cara estava morto. Deus está nos dando um tempo para o verdadeiro arrependimento. Mas pode ter certeza, queridos, esse tempo vai acabar. O apóstolo Paulo diz que nós estamos aonde? Nos últimos. Lá, 2000 anos atrás. Hoje nós estamos aonde? Nos últimos momentos. Piscar de olho é a fração dividida em momentos. Um piscar de olho. Ele pode chegar e o tempo que ele está estendendo para nós não terá mais. Não terá mais. Então vamos lá. A gente falou que metanoia é o arrependimento. E eu quero começar, isso foi só para a gente introduzir. Eu quero começar a pregar dizendo para vocês onde vocês precisam mudar a mente de vocês. Onde? É todas? Não. Porque a Bíblia fala de diversas maneiras com as quais vocês têm que mudar. Mas eu selecionei apenas três, para vocês mudar a mente. Vamos lá. Arrependam-se, porque chegou quem? O reino dos céus. O Tiago é um cara que, o Israel aqui, é o cara que prega muito sobre reino na igreja. Prega bastante. Ele bate, é reino, 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 reino. Eu falo porque eu acompanho ele e tudo mais. Tá. Ele prega sobre reino, ele já explicou para vocês como que o reino funciona, não já explicou? Um rei, súditos, o reino. E Jesus está dizendo, está próximo, chegou o reino dos céus. O que ele está dizendo, gente? Chegou a influência do reino dos céus. Chegou. Quem é a influência do reino dos céus? Espírito Santo. Por que o Espírito Santo precisa estar em vocês? Porque onde ele está, ele influencia. Onde ele está? O Espírito Santo em vocês, no trabalho, ele influencia. Na faculdade, ele influencia. No esporte, ele influencia. Até no Zap Zap, ele vai influenciar. O Espírito Santo. Chegou a influência do reino dos céus. Espírito Santo. Então tá. Na cultura de reino, talvez você não entenda, mas o que Deus tem para mim, tem para você é um título. A gente busca vários outros títulos, mas o título principal que sempre esquecemos é filho. Filho. Ele estabeleceu um reino e no reino ele te fez filho. Bota isso na sua cabeça, filho. Filho. Gente, eu sou um cara duro. Eu nunca chorei emocionado por ninguém e por nada. Nunca. Mas no dia que nasceu, filho,
Eu choro à toa. Choro à toa. Eu estava numa cidade e a gente ia chegar na outra cidade. Estou lá no nosso carrinho. Antes da gente chegar, houve um acidente. E no acidente, o piloto era o pai de 2 crianças. E ele aceleradamente passou numa curva. E não sei quem já foi no Tocantins. No Tocantins, as estradas não é como Minas Gerais. Tapete, maravilha. Lá é buraco, buraco e mais buraco. Você desvia de buraco, cai no buraco, sai de buraco, cai no buraco. Então ele, carro confortável, 4x4, tração nas 4 rodas, não enxerga buraco. Passa. Só que um caminhão, decidiu desviar do buraco, na curva. E ele, quando entra na curva, quem está lá? O caminhão. Ele, para tentar salvar todo mundo, sai da estrada. Quando sai da estrada, cai numa rebanceira, mata cunhada, cunhado e 2 filhos dele. Cara, eu vinha passando na estrada. Eu vi os farelos do carro, do caminhão. E eu olhando para aquilo e chorando. Chorando, não era minha filha. Era a filha dele. Eu não conhecia ele. Mas eu comecei a chorar. Por quê? Filho. O que Deus tem para você é filho. Ele sente uma emoção por você. Ele está chorando por você. Ele clama por você. Ele quer você. Porque você é filho. 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 Agora vamos lá, gente. Vamos lá entender um pouco sobre filho. Alguém já viu um filho ser servo? Já viram? Algum filho ser servo? Hã? Filho não é servo. Filho não é servo. A gente está na igreja e a gente pensa assim, pô, sou servo do Senhor Jesus. Muda a metanoia. Esquece esse negócio de servo. Agora é filho. Você tem direito. Você é herdeiro. Agora é filho. Você tem direito e agora é herdeiro. Filho! Não servo. Como servo, a gente pensa o seguinte: aí eu tenho que fazer o ministério de louvor, aí eu tenho que limpar a igreja, aí eu tenho que arrumar as cadeiras, aí eu tenho que coisar isso aqui, aí eu tenho que fazer um bocado de coisa, como servo. Ah, meu irmão, como filho não. Como filho você apenas coopera. Só coopera, gente. Assim que eu comecei a frequentar a igreja, eu achei que eu tinha que fazer muito evangelismo, e eu achei que eu tinha que fazer isso, e eu achei que tinha que fazer aquilo, e eu estou correndo tentando fazer. Deus, eu tenho que fazer, o Senhor me chamou para fazer, e eu estou lá fazendo. E um dia os meus pastores disseram assim para mim: para. A Bíblia manda eu fazer, e meu pastor disse que é para parar. Estou confuso. Estou confuso. E eu vou para onde? Vou lá para Deus, digo para Deus: e aí, fala para mim qual é a verdade que eu preciso escutar. A quem eu devo obedecer? O Senhor ou os homens? Diga para mim, como? Estou numa reunião de pastores, e a gente está lá na reunião de pastores, e o pastor começa a pregar, e ele diz assim: ó, quebra o arco, corta o lança, aqui é para ti, eu vou ser Deus exaltado. Filho, eu só coopero com Deus. Estou na cidade de Juarina e eu estou só cooperando com Deus. Como tu coopera com Deus? Falando, trazendo a palavra à realidade, trazendo a palavra à verdade, trazendo a palavra falando. Eu vou falando a palavra, prospera, cresce. Vem gente, traz. Senhor, estou falando a tua palavra. Coopera com Deus falando a palavra, gente. Vamos lá para a oração. O próprio Jesus falou o seguinte: se vocês estiverem na minha palavra estiverem em vocês, então vocês vão fazer o quê? Orar. E tudo o que vocês pedirem na oração vai o quê? Acontecer. É por que acontece? Lembra que Israel prega sobre reino? Por quê?
Lê muito sobre reino. E aquilo que está no meu coração é o quê? Que a palavra lança. Aquilo que eu mais tenho é o quê? O que eu falo. Quem aqui gosta do Free Fire aí? 2, 3 caras, o que vocês falam muito? Tu viu lá aquele negócio do Free Fire? Não sei o quê, papai? É ou não é, meu brother? O coração está cheio. O que o coração está cheio é o que mais você fala. Então, a partir de hoje, começa a encher o coração com palavra. Encha com ela. Vai enchendo. Encha com ela. De manhã, de tarde, de noite, enche o coração com a palavra. De manhã, de tarde, de noite, enche o coração com a palavra. De manhã, de tarde, de noite, enche o coração com a palavra. Quando você pensar que não, está cooperando com Deus, pregando a palavra. Encha. Encha. Cara, eu estou numa igreja e eu pensei o seguinte: uma mulher veio pregar para nós aqui, disse: quem quer ir para a África? Lá ninguém conhece a palavra, lá ninguém entende a palavra. E eu falei: Deus me leva lá para o interior. E eu pensei: não é possível, cara. Aqui em Juarina o pessoal entende, é possível. Aí estou lá, falei assim: gente, vamos abrir a palavra no capítulo tal, no versículo tal. E a irmã chega para mim e diz: qual é a página? Fiquei estarrecido, fiquei encabulado. Página! Irmã do céu, a minha dá 4 vezes mais que a sua. Então tem mais página que você. Naquele dia eu entendi o seguinte, gente: que eu tinha que cooperar com Deus, compartilhando a palavra. Tinha. Então, de forma lenta e devagar, nós estamos lá, ó. Capítulo, versículo, e vai. Hoje, depois de 5 anos, ainda tem no nosso meio uma turma que fica, mas eles já estão se soltando mais. Filho, agora eu vou ver se vocês entendem mais ou menos o que é cooperar. Já que vocês já entenderam. Tá aqui, nós estamos aqui. Como é o nome do hospital da cidade? Por favor, me ajude a lembrar. Santa Terezinha. Alguém aqui cursa medicina? Enfermeiro? Seu nome? Tainara. A Tainara é a enfermeira lá do doutor. E o doutor disse: Tainara, pega isso aqui. Tainara, pega aquilo ali. Chegou quem? Um paciente que se acidentou ali em frente ao Rena. Quebrou uma perna e está pronto a amputar outra. E ele chega como? Na maca. Chegando na maca, como que ele chega na maca lá? Assim, não, gente. É acelerado, bora. Ele está correndo acelerado, o pessoal está correndo com ele. Bora, Tainara. E a Tainara, meu Deus, só que, para Tainara, o doutor e a maca correrem de forma excelente no corredor, uma pessoa teve que vir primeiro. Uma pessoa. E eu acho que ninguém aqui dá crédito a essa pessoa. E eu acho que talvez no nosso meio, alguém aqui é essa pessoa lá. O zelador, gente, olha. O zelador está limpando, deixando tudo no lugar. Para quê? Quando o paciente chegar, cooperando com o quê? Com a enfermeira e com o doutor. Já pensou se o doutor chega lá na estrada, lá no caminho, no trieiro, não sei aonde, e está lá cheio de coisa impedindo ele passar com o paciente? Cooperando. Você está cooperando. Filhinho, no lugar onde você está, fazendo o que parece que não presta, o que parece que ninguém observa, Deus está te levantando para cooperar lá, ó. É lá nesse lugar. É lá, gente. Entenda isso. Ele te levantou para você cooperar com o serviço que você faz. O serviço parece ser pequeno. Nós estamos lá na igreja e minha esposa dizia assim: pastor, a gente tem que ganhar alma, pastor. Pastor, nós estamos aqui há muito tempo, nós estamos ganhando alma. Pastorzão. Gente, não se preocupa não, que se não tiver ela me criticando, nunca melhora. Tem que ter ela para me criticar. Então ela está lá: pastorzão, bora? Eu falei: Aí ela: bora, pastorzão, bora. Aí eu falei: não, filhinha, vamos orar. Aí ela dizia assim: não, pastorzão, oração não, nós temos que ir.
E eu, filhinha, vamos orar. E ela disse, não, pastorzão. Filhinha, vamos orar. Então ela não me confrontou, fomos orar. Nós estamos orando, Senhor, traz alma? Não, gente. Não é traz alma. O próprio Jesus, aquele que nós temos que seguir exemplo, disse, a seara está madura. Tem muita gente querendo aceitar Jesus. Os ceifeiros são pouco. A maioria daqui não coopera assim no evangelismo. Aí ele diz, faça o quê? Vá buscar. Não. Volte para o Senhor. Ore ao Senhor da seara. Peça a Ele para enviar ceifeiros. Eu falei, é assim que a gente tem que agir na cidade, filho. Bora lá para Deus mandar ceifeiro? Então nós estamos lá, pá. Eu, ela e a menina, traz ceifeiro. Deus, traz ceifeiro. Deus! No meio da oração eu já estava desistindo. Jesus do céu. Misericórdia. 3 anos orando, pedindo para o ceifeiro, não aparece ninguém. Mas vambora. E traz ceifeiro. Aí aparece um menino. Magro, feio, e ele andava assim, ó. Desse jeito. Não era Israel não, gente, viu? Ele riu aqui pensando que era ele, mas não era ele não. E ele aparece lá. Aí, olhamos para ele e dissemos, pode vir alguma coisa boa desse menino, meu Deus do céu. Não vem. Esse menino não vem não. Jesus dos crentes. Vamos botar ele para fora, porque isso aí não... Tá lá o menino. E nós nem dava crédito. Ele estudava. E lá no estudo dele, ele lança o convite para a professora. Igreja Batista lá, tal. E a professora dele foi. Quando ela foi, chega quem? O Covid. E ela fez o quê? Foi embora também. 1 ano sem ir na igreja. E nós, Senhor, traz ceifeiro. Depois de 1 ano, ela aparece de novo. Aí ela faz o quê? Traz a vizinha. A vizinha é ela, você olha para a vizinha e diz assim, sai, alguma coisa desse aí também? Sai não. A vizinha é ela e 2 filhos. Mas a vizinha trouxe quem? Mais 6 pessoas com ela. 6 pessoas. Cooperar com Deus. Gente, vocês precisam descobrir qual é a vontade de Deus sobre a igreja. E começa a cooperar com Deus. Começa a cooperar com Deus. Qual é a vontade de Deus para a vida de vocês? Começa a fazer isso. Começa. Nunca tínhamos feito um encontro de casais, mas esse casal, junto com essa mulher, junto com outros que vieram, nos ajudaram a fazer o encontro de casais. Nos ajudaram. Por quê, gente? Se eu e ela fôssemos lá na escola, chamar a professora, talvez não tínhamos voz ativa para isso. Não tínhamos. Mas Deus enviou quem? A pessoa certa, na hora certa, para fazer o que é certo. Deus não usa a pessoa errada na hora errada para acertar. Ele usa a pessoa certa na hora certa para fazer o que é certo. Coopera. Então, como filho, você tem que cooperar com Deus. Outra coisa, gente. Eu acho que o Israel já deve ter pregado aqui, mas lá vai eu. Domínio. Muda a mente aí, muda a mente. Aquele pecado que você acha que não consegue dominar, foi o Deus que já falou, você tem domínio. Vamos lá. A cocaína, a maconha, a cachaça, tudo é o quê? De uma planta. Mas você enxerga a pessoa caindo, se drogando por causa dessa planta. Mas hoje você tem domínio. Eu estou lá no Facebook, gente. Estou no Facebook. E eu rebocando a parede. 3, 4, 5 dias, 6 dias, Facebook, de manhã, de tarde, de noite, Facebook. E a pastora diz, pastor, tem que ler a Bíblia.
E eu lá, no Facebook. Um dia, 10 horas da manhã, eu olhando para o Facebook, eu falei assim, para aí. Opa, tem algo errado. A Bíblia diz que eu tenho domínio. Então não é o Facebook que me domina, é eu que domino ele. Então fui lá e desativei ele. De lá para cá, quase 3 meses, nunca mais olhei no Facebook. Nunca mais. Domínio. Deus te chamou para dominar. Você precisa disso, precisa botar aí na sua mente. Você domina o pecado. Você domina o pecado. Lança ele para fora. Na questão de domínio, você faz morrer sua natureza humana. O apóstolo Paulo diz que você é quem faz morrer sua natureza humana. Não é ela que tem domínio sobre você. Não é. Não é a sua natureza humana. Não é. Alguns de nós queriam estar onde? Assistindo aí o processo das eleições que vai acontecer amanhã. Mas vocês tiveram domínio. Estão aqui para provar para Satanás que tem domínio. Meninos e meninas, vocês só vão ter sucesso na vida se tiver domínio. Domínio, só. Quer ver um exemplo? Eu vou usar agora aqui a pessoa do nosso irmão Israel. O Israel dá aula de manhã, trabalha de noite. Por que ele alcança tudo isso? Porque ele decidiu ter domínio. Domínio. Ter domínio. Então, se você quer ser abençoado, começa a ter domínio. Sobre o que, pastor, que eu preciso ter domínio? Leitura dela. Leitura dela. Leitura dela. Parece que você está muito ocupado, né? Não dá para ler, né? Acorda um pouco mais cedo. Domina. Domina. Parece que os seus amigos te atraiu demais, não foi? Bacana. Leitura dela. Domínio. 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 A minha esposa disse assim para mim: o que tu quer de presente de aniversário? Falei para ele: não quero nada, quero apenas que você leia a Bíblia inteira. Inteira. Gênesis a Apocalipse. Isso é o meu presente. Consegue me dar esse presente? Ela: eu consigo. 3 meses para o aniversário. Eu falei: será? Não saiu nem dos 2 primeiros livros que ela começou. Mas ela decidiu ter domínio. E ela foi. Ela já está terminando quase de ler o Novo Testamento. Eu falei: rapaz, um dia esse presente chega. Domínio. E, gente, para quem é casado sabe que cuidar de menino, cuidar do marido e cuidar das coisas da igreja e ler a Bíblia, gente do céu, é tarefa difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas mesmo assim, ela acorda que hora? 5 da manhã, eu acordo e ela está lá. Ou então eu vou dormir e ela está lá, ó. Lê um livro por dia quase. Domínio. A nossa sociedade, o nosso sistema está fazendo de nós muito acelerado. Não dá para atender todas as coisas ao mesmo tempo. Mas você precisa renunciar a algumas e se concentrar na que é mais importante para você. Palavra de Deus. Tenha domínio sobre ela. Renuncie a algumas. Renuncia. Toda vez que vocês vão para a universidade e querem se pós-graduar, mestrar, sei lá mais o que, vocês fazem o que? Renuncia a algumas coisas. E com a palavra de Deus não pode ser diferente. Renuncia. Tenha domínio. Isso me dá pânico. O cara que diz que é crente, está há 40 anos e não leu a Bíblia inteira nenhuma vez. Como que vocês... Vamos lá para Jesus Cristo e Satanás. Está escrito. E Jesus disse o quê? Também está. Está escrito. E ele disse, também está. Está escrito. E ele disse, também está. Satanás se ausentou de Jesus, porque quem estava no domínio era a palavra de Deus na boca de Jesus. Domínio.
Ele te deu isso, cara. Ele te deu isso. Não fique desesperado quando Satanás entrar frente a frente com você e você gritar: Jesus, me socorre, Jesus, e agora? Não, porque aqui na terra quem tem domínio é você. E como que ele pode dominar? Somente através de você. Só. Ele é espírito. Alguém já viu o espírito andando por aí? Então ele não anda como espírito. Ele anda na carne. Uma carne que precisa ter o quê? Domínio. Outra coisa, a gente vimos que temos que ser filho que coopera. A gente aprendemos que precisa ter domínio. Agora outra coisinha, gente. No mesmo texto onde ele nos diz para ter domínio. Só voltar um pouco. Para quem vai casar, não é domínio sobre o marido ou sobre a esposa, viu? Não é. A não ser que você case com alguém que tenha pena, escama, asa, entendeu? Porque a única coisa que nós temos domínio sobre as coisas criadas, mas não a mulher. A mulher não deu domínio. Não deu. Por exemplo, a minha esposa. A minha esposa, eu poderia muito bem dizer para ela: ó, se tu não lê a Bíblia, vem aqui. Tu vai ler. Não. Eu sempre fui dizendo para ela assim: ó, é bom. Lê. Vai. Interessante. Eu já li uma vez. Lê, vai. Eu fui tentando o quê? Influenciar ela. Então, não tem domínio sobre o homem e não tem domínio sobre a mulher. Quem tenta ter domínio sobre o homem, quem tenta ter domínio sobre a mulher, chama-se feiticeiro. Tá? Então, vamos lá. Depois de domínio, no mesmo texto, ele diz o seguinte: agora vocês vão, encham, subjuguem, multipliquem a terra. Sabe o que é isso? Crescimento. Jovem, vocês precisam crescer. Não dá para crescer só através do celular. Não dá para crescer. Ferramenta boa? É. Maravilhosa? É. Ajuda no conhecimento? Demais. Mas tem mais crescimento além dele. E precisa crescer, gente. Precisa crescer. Só alguém conhece um cara que foi vereador em Belo Horizonte chamado Nicolas Ferreira? Conhece? Alguém pretende votar nele agora? Vamos lá, olha só, um moleque jovem, como que ele discursa com alguém que é totalmente pervertido, gente? Como? Cresceu intelectualmente, cresceu. Está no lugar que está porque cresceu. Então, que lugar que você quer ir, meu jovem? O que você quer fazer? Aonde você quer alcançar? Precisa crescer. Precisa. Alguns relacionamentos agora estão fazendo assim, ó, te puxando para você não crescer. Tem que crescer. Necessita crescer. Vá lá na universidade e cresça. Não se desvie dos caminhos do Senhor, simplesmente cresça. Vá lá no trabalho e cresça. Cresça a ponto de se tornar o quê? O dono da empresa, mas cresça. Lá dentro de casa, cresça. Porque nós falamos às vezes fora de casa, mas tudo começa onde? Em casa. O filho que tem vida longa precisa honrar quem? Pai e mãe em casa. A mulher que é sábia foi na faculdade? Não. Edificou a casa. O pastor que quer ser pastor precisa o quê? Pastorear a casa. Pastorear a casa. Tudo começa em casa. Então cresça em casa também. Cresça. Seja alguém que vá fazer o quê? Melhorias na região que você está. Cresça. Você precisa crescer para metanoia ocorrer na sua mente. Precisa crescer, gente. E agora, onde você mais precisa crescer? Espiritualmente conhecendo ao Senhor.
É onde você mais precisa crescer. Chega de sermos religiosos, de só participar de culto. Precisamos mergulhar um pouco mais. Crescer no Senhor Jesus Cristo. Chega. Chega de sermos apenas alguém que canta aqui. Sejamos alguém que, além de cantar, é crescido. Grande. Cresça. 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 Eu tive uma reunião agora com a galera da igreja e eu falei para eles o seguinte: qual é o sonho de vocês para esta igreja? Qual é? Não tem, pastor, não tem. Pois pronto. Se nós não temos sonho, não vamos a lugar nenhum, não evoluímos para nada, não melhoramos em nada. Então, vamos sonhar para a nossa igreja? Deixa eu explicar para vocês como é que é o meu sonho aqui, ó. Falando para eles. O meu sonho é uma igreja com 15 mil pessoas, é isso, é aquilo, é o meu sonho. Não sei se eu chego, mas enquanto eu estiver vivo, eu preciso correr para onde? Para o sonho de crescimento. O sonho de crescimento. Cada célula que vocês estão, cada célula, precisa crescer. E ela só cresce como? Vocês crescendo. Só. Cada MDA que vocês têm aqui, precisa crescer. Ele só cresce como? Com você crescendo. Só. Só, gente. Não pense que ele vai crescer por causa do pastor ou do líder de célula. Não! Ele vai crescer quando você assumir a responsabilidade de tomar uma decisão de crescimento. Cresça. Cresça. Precisa crescer, gente. A igreja de vocês pode se tornar uma das maiores dentro de Mateus Leme, mas ela só vai acontecer quando cada célula cooperar crescendo. Cada célula. Cada célula. Vocês já estudaram o sangue do corpo de vocês? São bilhões de células, mas ele se divide em 3 etapas. Olha a trindade entrando aí no meio, ó. 3 etapas. Uma etapa é responsável por algo. Bilhões! Mas essa etapa está trabalhando em cima deste algo. Outra etapa também é responsável por uma coisa. E a última etapa também entra fazendo a sua coisa. Ninguém atropela ninguém. Ninguém. Ninguém atrapalha ninguém. Ninguém fica dizendo, eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço isso melhor, aí eu mexo no instrumento. Ninguém, gente. Cada um sabe sua posição, cada um trabalha na sua posição e cada um faz o que a sua posição requer. Cresça nisso, como célula. A célula do Mangabeira precisa crescer? Precisa. Mas nos dons e talentos que tem. A célula do Planalto precisa crescer? Precisa. Dons e talentos que lá tem. Uma coisa que como pastor que eu aprendi, gente, é que enquanto não tiver o dom e o talento para a área, eu não meto a mão. Não meto. Porque eu não tenho dom e nem o talento. Eu vou atrapalhar o negócio. Não meto a mão. Mas na hora que o dom e o talento chegam, o que eu tenho que fazer? Rapidamente. Levantar ele para fazer o que ele faz de bom e excelente. Rápido. Rápido. Chegou uma mulher na nossa igreja, gente, que a mulher é assim, ó. Fenomenal para mexer com criança. Fenomenal. E ela faz, tchau. E os meninos, meu Deus do céu, pá. Agora vai lá eu mexer com as crianças. Não dá certo. Não acontece. Não acontece. Não. Agora pensa bem, se eu tento ocupar a posição do cantor aqui, vocês vão até rir, ou até chorar. Posição errada. Então cresça. Como que eu vou crescer, irmão? Descobrindo quem é, o que faz, por que faz, quando faz e a quem você faz. Não esqueça, a quem você faz. A gente quer muito se aparecer para os nossos pastores. Ei, pastor Denilson vai me ver, ó. Mas não.
Quando Ele não estiver vendo você, o Deus Todo-Poderoso está vendo. Está vendo. Sabe quando que eu fui convidado para pastorear a primeira igreja? Estava ouvindo a pregação do Silas Malafaia e ele disse assim, ó, se você quer ser promovido na igreja, no reino do Senhor Jesus, vai catar o papel que os crentes deixam lá na rua. Como um bom aprendiz, faz o quê? Aplica, prática. Então nós fizemos uma bagunça na igreja, todo mundo foi embora, jogou o papel na rua e eu lembrei da pregação. Então estou lá, todo mundo conversando e um chegou para mim assim, mas o que é isso que tu está fazendo? Só eu e Deus sabia, eu queria era promoção, gente. Eu estava de olho na promoção. 30 dias depois o pastor chega para mim solteiro e diz, tu não quer pastorear a igreja lá no Central, não? Eu? Não, pastor, eu? Tinha esquecido que eu estava trabalhando para promoção. Aí o Israel está lá, e o Israel te lembra que Deus falou isso? Eu falei, é mesmo, é verdade. Cheguei para o pastor e falo, tonta, bora, o que eu tenho que fazer? Como? 1 ano e 3 meses na igreja do Central, ia a pé, voltava a pé, mas eu estava feliz, porque promoção. Coopera da melhor forma possível, no melhor lugar possível, e espera em Deus a promoção. Espera, gente. Estou lá em Colinas, eu e a pastora, e Deus tinha nos dito que ia levar para lá para nós cooperar. Estamos numa igreja e o nosso pastor não enxergava nós. Mas recebemos um convite. No convite, quem estava nos enxergando era Cristo Jesus, fez o quê? Levou para o lugar certo. No lugar certo, nós estamos cooperando com Ele. Então faz. Apesar de ninguém estar vendo, mas faz. Não busque a posição onde você possa ser realmente visto. Busque a posição onde você coopera para que o reino de Deus venha crescer na igreja. Busca. Pergunta para ele, qual é o melhor lugar para me estar? Que eu tenho que fazer. Como tenho que fazer? E faça. Pode fazer, gente. Faça. Vão fazendo. Vocês já viram a história de Michael Jordan? Não sei nem se ainda tem um tempo. Já viram a história de Michael Jordan? O professor dele disse assim, meu filho, você não tem altura para jogar basquete. Fica aqui, não joga, não presta não. Aí o professor vai embora, os bons vão embora, e ele fica onde? Lá na quadra, ó. Todo santo dia, ninguém olhando, só ele e Deus. Um dia ele disse assim, pô, tô bom demais. Eu vou me distanciar um pouco, tô muito bom. Nossa, Deus. De novo. Nossa, Deus. Agora eu fiquei melhor que bom. Agora eu vou fazer o seguinte, vou fechar o olho. Fechou o olho. Abriu. Na sexta. Sozinho, ele e Deus. Reserva. O melhor dos melhores se machuca. Sobra para quem? Por reserva. Finalzinho. Era entrar, fazer, ganhar, ou era entrar e perder. Está lá. O professor, o mestre disse assim para ele, ó, na hora que tu pegar na bola, passa, não lança na cesta, só passa. Acabando o tempo, ele pega na bola. E o técnico dizendo, passa, não joga não, passa. E ele ouviu o Espírito Santo dizendo, lança. Você foi treinado para isso, lança. Você foi treinado para isso, lança. Você foi treinado para isso, lança. Então ele fecha os olhos. Acabou o tempo, a bola está correndo no céu, no ar.
dentro da cesta. A partir de lá, vocês conhecem Michael Jordan, melhor jogador de basquete, porque foi treinado no escondido, preparado no secreto e publicamente mostrando a glória de Deus, mostrando a glória de Deus, mostrando a glória de Deus. No público é glória para Deus, público é glória para Deus, no público glória para Deus, no público glória para Deus, no secreto é só você e ele. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, não esqueçam, vocês são filhos, nasceram para dominar, e como dominador, vocês precisam florescer, crescer, multiplicar. A Igreja Batista vai crescer, por quê? Porque o único que faz crescer tudo está aqui. O único. Eu estava orando lá na igreja, Senhor, nós queremos crescimento, Deus. Pô, Senhor, nós estamos querendo crescimento, nós queremos crescimento. Aí vou lá para Atos dos Apóstolos, e Deus fazia crescer todos os dias. Deus é quem faz crescer, gente. Só Ele. Então se apegue a Deus e busque o crescimento. Amém? Convido aqui o pastor para estar. Amém. Nós fizemos diferente hoje, né? A gente já passou logo a oportunidade para aproveitar aquele mover do Espírito Santo. Mas pastor Diego Maradona, ô glória, hein? Esse não é o Maradona que foi para outros caminhos, né? Esse aqui é o Maradona dos caminhos do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós já conhecíamos ele, né? É um homem de Deus, ali esteve um bom tempo aqui na Assembleia de Deus, morando em Mangabeiras, era assim, unha e carne, né, com o Israel. E tivemos a oportunidade, a felicidade, né, irmãos, de conhecê-lo, tá, querido? Você mora no nosso coração, né? Depois que ele foi embora, aí, o Israel não, mas eu perdi um pouco o contato, né, pastor? Mas o Israel tá sempre em contato. E o Israel falou assim, ó, pastor Diego tá vindo aí. Falou, opa, vou dar oportunidade. Mas amém, né, claro. E nós estamos muito felizes, né, pela sua vida, a sua família, constituiu família, casou, foi para lá, né? E Deus está realizando os sonhos dele, louvado seja Deus por isso. Eu gostaria que mesmo assentado, você pudesse orar por ele. A esposa, vem por favor, a esposa, a moça que está acompanhando a família mesmo, amém? Assentado não, né, irmãos? Vamos ficar de pé, em reverência, né, a Deus. Eu quero orar pela vida do pastor, sua família e o seu ministério, amém? Em nome de Jesus. E agradecer também a Deus pela vida dele, por ele, a gente ter essa oportunidade de tê-lo aqui conosco, amém?